Deixa eu tentar traduzir as palavras antes de eu tentar trazer a mensagem aqui para o seu coração. A Bíblia está dizendo pegar, levar. Levar é você pegar com a mão. É você pegar com a mão para colocar sobre você. Entenda a figura. Se eu pego este pano para eu colocar sobre mim, eu acrescento peso a mim. É a ideia do levar. Pegue com a própria mão, intencionalmente, e coloque sobre você. Aí o texto está dizendo, olha, levai as cargas. O que são cargas? Cargas é uma tradução de uma palavra grega, a palavra é baré, que significa opressão, peso, problema, fardo. Pastor, o senhor está brincando comigo? A Bíblia está falando para eu levar intencionalmente o problema, o fardo, o peso, a carga do outro. Por isso que eu estou dizendo para você que o Evangelho jamais poderia ser criado por uma mente, por mais brilhante que ela fosse. Porque qual de nós falaria isso? Eu falaria, cada um pega a sua própria carga e se com ela. Eu falaria isso. Mas o Evangelho está dizendo, não. Levai as cargas uns dos outros. Alguém poderia já retrucar e dizer, pastor, mas eu já tenho tanta carga para levar, e a Bíblia ainda está falando para eu pegar a carga do outro? É isso que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Levai as cargas, baré, opressão, peso, fardos, problemas, uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, se você perguntar aqui, o que é cumprir a lei de Cristo, pastor? O que é cumprir? Cumprir a lei de Cristo é eu ser crente. Eu participar de uma igreja ativamente, eu cooperar na igreja, isso é cumprir a lei de Cristo. Bom, de acordo com esse texto, isso não tem nada a ver com cumprir a lei de Cristo. A Bíblia está dizendo o seguinte, levar as cargas uns dos outros, isto é cumprir a lei de Cristo. Quando eu torno a sua vida mais leve, eu estou vivendo o que o Evangelho mandou eu viver, vivo o Evangelho. Portanto, eu queria pensar com você sobre esse tema. Ser cristão é tornar a vida do outro mais leve, no mundo em que tanta gente torna a vida da gente tão pesada. Não é assim? Ser cristão é tornar a vida do outro mais leve. O outro está carregando o peso, a opressão, o fardo. E você já tem os seus pesos, as suas opressões, os seus fardos. Você diz assim, bom, jogue sobre os meus ombros, vamos juntos carregar este fardo, porque dividindo as cargas, a vida ficará mais leve. Aqui tem uma promessa nesse texto. Talvez é a razão de tanta loucura neste mundo atual, onde as pessoas perguntam assim, está tudo bem? E a gente nem dá tempo da pessoa responder. Porque se ela começar a falar que não está tudo bem, a gente já mudou a conversa e vai embora. É assim ou não é? Está tudo bem, irmã? Aí a irmã começa, pois é, deixa eu fazer meu compromisso aqui. Nós somos assim, eu também sou. Porque nós já estamos tão tumultuados de problema. Quem aqui não tem? Me fala que eu vou lançar alguns sobre você. Porque problema vem, eu falo com a Cris lá em casa, sempre com ela, eu digo, meu bem, problema sempre vem de carreta. Com aqueles bitrens. Já viu carreta que tem aquela parte, mais uma parte, mais uma parte? O problema vem assim quando chega na casa da gente. Vem, mas vem um monte, não vem um, vem um acompanhado. É uma tropa. Aí nesse mundo onde eu já estou tão sobrecarregado, o Evangelho vem falar para mim, olha, não é para você descarregar sobre o outro, é para você tomar do outro e lançar sobre você. Desafio? Claro que é. Grandiosíssimo. Então, cumprir a lei de Cristo, pastor, não é entender sobre predestinação? Bom, não. Paulo está falando que não é, não. Cumprir a lei de Cristo, pastor, não é vestir paletó com uma gravata bem bonita dominicalmente? Não. Cumprir a lei de Cristo é ser reformado, pastor? A Bíblia está falando que tem nada a ver com isso. A Bíblia está dizendo, quando eu
para eu cumprir a lei, é quando eu torno a vida do meu irmão mais leve. Isto é evangelho. Falo para vocês já introdutoriamente. Não foi isso que Jesus fez? Jesus não tomou sobre si os nossos pecados? Ele não se fez culpado por nós? Ele não resolveu tirar de nós o nosso fardo? Lembra de Mateus 11? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus está ensinando para mim e para você. Eu tomo a sua dor sobre mim. Eu não sou aquele que lanço sobre você a minha dor, mas eu pego a sua sobre mim. Isso é evangelho. Isso é evangelho e isso é cumprir a lei de Cristo. Por que, pastor, que a Bíblia diz para eu levar as cargas uns dos outros? Porque Jesus sabia que chegaria um tempo que seria tão complicado viver, acho que seria esse tempo, chegaríamos a um tempo que seria tão complicado viver, que a iniquidade de quase todos, a iniquidade aumentaria, o amor de quase todos esfriaria, não seria fácil. Aí o que o Evangelho me ensina? Quando essa turma de cristão resolve cada um tomar o fardo do outro sobre si, a vida seria mais leve. Eu fico espantado de ver a promessa de Mateus 24, quando Jesus disse que o amor nos últimos dias de quase todos esfriaria. Quantos para você são quase todos? Quantos para você definem quase todos? Se nós tivermos um grupo de 100 pessoas, eu falar que 50 não quis determinada coisa, eu posso dizer que são quase todos? Bom, 50 eu acho que não são quase todos, é metade, né? Se eu falar para você que 70 resolveram não fazer tal coisa, quase todos, eu poderia dizer, bom, eu acho que ainda é pouco. Num grupo de 100, teria que ser 90 para cima, na minha cabeça, quase todos. Ou seja, quase todo mundo não aceitou. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. Bom, se você então traduzir de acordo com a minha ilustração e aplicar nesse mundo, a proporção de quem tem um amor esfriado é grandiosa, em detrimento daqueles que não deixaram o seu amor esfriar. Consegue compreender? A proporção é muito menor para aqueles que mantêm amando do que aqueles que deixaram o seu amor esfriar. Aí Jesus falou, vai chegar um tempo que vai ser tão difícil viver, e que vocês precisam aprender a levar as cargas uns dos outros, porque senão será impossível a existência. Eu separei duas coisas para a gente pensar. Primeiro, ser de Cristo não nos isenta de cansaços. Eu amo isso aqui. Ser de Cristo não isenta você e eu de cansaços. Cristãos somos, mas fardos continuamos a carregar. Cristãos somos, mas de vez em quando, cansados, quase chegamos ao ponto de desistir por causa do cansaço. Ser cristão não nos isenta de cansaços, o verso 5 disse isso, porque cada um levará o seu próprio fardo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que há fardo na vida. Eu sempre brinco e às vezes a pessoa diz assim, mas está tão difícil a vida, né? E eu sempre digo, mas quem disse que seria fácil? Viver é um desafio, irmão. A própria Bíblia está dizendo no verso 5, cada um levará o seu próprio fardo. Enquanto na terra estivermos e Cristo não voltar, fardo teremos que levar. É claro que, em algum tempo, a gente ora, e eu costumo orar a oração do salmista. O salmista um dia orou e disse assim, dá-me folga, Senhor. De vez em quando eu peço a Deus, dá um tempinho de folga, só para dar uma respirada. Você pode pedir, está na Bíblia, o salmista orou, pediu, por que eu não posso? Senhor, me dá um tempo de folga. Porque tem hora que vai vindo, né, os problemas assim, pá, e a gente vai ficando miúdo, murcho.
A gente vai murchando, vai encolhendo. Senhor, me dá um tempo de folga, que eu preciso respirar. E Deus, que avalia o cenário de cada um de nós, por graça e misericórdia, às vezes nos dá alguns tempos de folga. O Evangelho, a gente divide carga. No Evangelho, a gente não dá carga. No Evangelho, a gente leva o peso do outro. No Evangelho, a gente torna a vida do outro mais leve e não torna a vida do outro mais pesada. O Evangelho é, você chega perto de mim e a tendência é que você saia mais leve. E ao você chegar perto de mim, eu também saio mais leve. Porque, de certo modo, eu tomei um pouco do seu fardo sobre mim, mas, em contrapartida, você também tomou um pouco do meu fardo sobre você. Levai as cargas uns dos outros. É o que o texto bíblico está nos ensinando. Levai as cargas uns dos outros. Deixa eu ler alguns versículos, só ouça. Se o Cleudes for rápido ali no gatilho para colocar na tela para a gente, vai ser ótimo. 2 Timóteo 1,16. Acho que vai ser ótimo, Cleudes, se você conseguir. Rapaz, mas você é muito rápido, meu irmão. Eu vou até ser mais rápido. 2 Timóteo 1,16. Paulo vai dar alguns exemplos de gente que aliviou o seu fardo, aliviou a sua opressão, aliviou a sua carga, e são inúmeros, vou só citar alguns, mas olha só. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Aí você que vai ser papai, mamãe, um nome bom, tá? Eu já escolhi, meu, não vem falar para mim não. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Sabe a tradução da palavra ânimo? Muitas vezes me refrigerou. É aquela ideia quando você chega, já chegou de cabeça quente? Sim, o negócio está tenso. Você chega pesado, mas sai leve. Paulo está falando o seguinte: este homem, Onesíforo, me deu ânimo, ele foi refrigério para mim. Eu cheguei perto dele e saí mais leve. É exemplo de gente que vive o Evangelho. Segundo exemplo, Colossenses 4,10. Amo esse versículo. Eu li esse versículo, estava um dia no encontro de casais, a gente estava separado, Clícia num quarto com as outras mulheres, eu com os homens, e peguei a Bíblia para fazer a devocional e li esse texto. Olha só. Colossenses 4,10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. A gente na vida precisa de ter gente que se aprisiona com a gente. Mesmo que de forma não real. Não é porque eu estou preso, alguém vem e fica preso comigo. Mas gente que ao sofrer a minha prisão, acaba sendo prisioneiro comigo. É gente que tem empatia. Olha o que o texto está dizendo. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Olha o verso seguinte, o verso 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Jesus aqui não é o Jesus Senhor, nosso Senhor. É um outro homem que nós não sabemos muita informação, que carregava esse nome de Jesus. Mas Paulo falou o seguinte, quando estava escrevendo para a igreja de Colossenses, ele disse: essa turma tem sido meu lenitivo. Oi, gente, a gente precisa de gente que é lenitivo para a gente. Ser lenitivo é consolação. Paulo está dizendo, eles são consolo para a minha alma. A vida cristã, o Evangelho, é de gente que leva a carga um do outro para tornar a vida um do outro mais leve. Terceiro exemplo, aqui tem muitos nomes, Romanos 16, 21. Paulo é um homem tão interessante que Romanos 16 já está no final da carta aos Romanos, e ele vai fazer um levantamento de gente que cooperou com o ministério dele. A gente precisa aprender a ser grato, né? Ninguém chega em qualquer lugar sozinho. Ninguém.
Se chegar sozinho em algum lugar, vai perder aquele lugar rapidinho. Todos nós, onde estamos, foi uma turma que cooperou para a gente chegar onde chegou. É assim na sua vida. Você faz uma faculdade. Embora você esteja lá cursando sozinho, entre aspas, tem um batalhão de gente por detrás te dando suporte. Alguns apoio emocional, alguns apoio relacional, físico, apoio financeiro, uma turma que está por detrás. Você pega o diploma, mas aquele diploma devia vir com o nome de uma centena de pessoas. Porque ninguém faz nada sozinho na vida. Olha o que ele diz, final de Romanos 16, 21. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador. Todos nós precisamos de gente que coopera com a gente. E Lúcio, e Jason, e Zosíparo, meus parentes. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Gente, o sujeito chama Quarto, né? Engraçado isso aqui, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ele vai dar uma lista, começa lá no início, lá no verso 3. Ele vai falar de Priscila e Áquila, ele vai falar de Epeneto, de Maria, ele vai falar de Urbano, Apeles, Aristóbulo, Narciso, Trifena e Trifosa, um número de gente que cooperaram com o ministério dele. No reino de Deus, nós somos chamados a levar a carga um do outro. Segunda verdade que eu quero pensar, e última nesse texto. Cumprir a lei de Cristo é tornar a vida do outro mais leve. É isso que o texto está dizendo. Eu cumpro quando? Quando faço do outro uma vida mais leve. Quando aquele que chega perto de mim sai menos pesado, sai menos sobrecarregado. Isto é cumprir a lei de Cristo. Agora, qual que é a natureza do cansaço? Meus irmãos, eu trouxe duas hipóteses. Primeiro, há aquele que está cansado porque serviu, nunca se cansará da vida. Se eu me cansei porque levo a sua carga sobre mim, nunca vou me cansar da vida. Por quê? Porque estou cumprindo o Evangelho. E o Evangelho, sendo cumprido por mim, Deus não permitirá que eu desfaleça. Uma vez que estou cumprindo o Evangelho, estou levando o seu peso sobre mim, Deus então não vai deixar com que você desfaleça. A gente cansa porque serviu, mas Deus nunca vai nos deixar cansados. Agora tem a segunda possibilidade. Há aquele cansaço de gente que está cansada porque só serviu a si. É gente que diz o seguinte: bom, o peso já está pesado demais sobre mim, os meus fardos já estão pesados demais, fique com os seus, eu ficarei com os meus. Bom, há um cansaço nisso. Esse tipo de cansaço, a pessoa nunca descansará, porque Deus nunca sustenta alguém que vive para si. Deus não nos deu o Evangelho para viver para si, para cuidar do meu próprio umbigo, como que somente eu existisse. Aí a Bíblia está dizendo, pode pegar, está pesado? Pode pegar mais um fardo e lançar sobre você. Pode fazer isso, que ao fazer eu não deixarei que você desfaleça. Então escute agora que vem o filé mignon. Toda vez que você pensar a respeito de um problema de alguém, bom, já estou com tanto problema, não lance sobre mim, pense no seguinte: há promessas bíblicas para mim em receber o seu problema e o seu fardo. Se Deus falou, eu posso levar esses fardos, eu cumpro o Evangelho ao fazê-lo, se Deus falou, Deus vai garantir com que eu sobreviva no meio desses fardos. Agora, quando eu resolvo fazer o contrário, bom, já estou tão cheio de problema, eu não quero saber dos seus. Bom, você está vivendo para si. A Bíblia está dizendo, você vai se cansar e consolo nenhum você achará. Porque quem vive para si, cedo ou tarde, acaba morrendo. Porque o nosso maior cansaço é o egoísmo. O nosso maior cansaço é querer viver uma vida sem empatia, sem amor ao próximo. É o nosso maior cansaço. Portanto, meus irmãos,
que nós temos chegado numa geração atual? Eu acho, aqui é opinião pessoal, eu acho que nós estamos chegando num tempo que está tão difícil fazer amigos verdadeiros. Acho que axiologia sempre foi difícil. Parece que a coisa está intensificando. Por quê? Ninguém consegue se relacionar dando 100% de si. Imagine que isso aqui é uma pessoa. Quando eu me relaciono com ela, eu tenho tanto medo de ela me trair, de ela trapacear contra mim, de ela não ser confiável. Eu tenho tanto medo que eu sempre me relaciono com o pé atrás. De tal maneira que eu nunca me lanço 100%, eu sempre me resguardo, porque vai que essa pessoa me traia. Se ela me trair, pelo menos eu me resguardei 15, 20, 30%. Não é assim hoje? Dificilmente a gente se relaciona com uma pessoa se lançando 100% para ela e vice-versa. A gente sempre se relaciona com medo. O homem, o ser humano, que deveria ser o nosso maior aliado, é de quem? Ou o homem é aquele objeto que nós mais medo temos. O ser humano que deveria nos dar amor e ser amado por nós, é de quem hoje a gente tem que trancar a porta, a gente tem que aquartelar, porque este ser humano que Deus mandou me amar, talvez é aquele que mais mal pode me fazer. Resultado, eu sou forçado a uma solidão forçada. Com medo de você me trair, eu fico sozinho. Com medo de você vacilar comigo, eu prefiro ficar no meu canto. Resultado, uma geração de solitários. Embora vivendo numa sociedade múltipla de gente das mais diversas características, muitas vezes nos sentimos solitários. Por quê? Eu tenho medo e ele tem medo de se relacionar comigo 100%. Porque tem tantas traições, tantas falsidades, tantas mentiras, tantas hipocrisias, que eu fico com medo. Bom, é verdade. Aí vem o Evangelho, e o Evangelho arrebenta com isso. O Evangelho vem e fala comigo assim: não precisa ter medo não, pastor. Se relacione com ele, deixe ele se relacionar com você, lance sobre você as cargas dele, deixe que ele faça isso também com as suas cargas, porque assim a vida será mais leve. Por quê, pastor? Porque o meu filho, o Senhor Jesus, fez isso. Jesus olhou para mim, viu que em mim, em você também, viu que nós não éramos dignos de confiança. Jesus olhou para mim e para você, viu que nós éramos indignos do seu amor, mas ele falou assim: bom, eu tomo sobre mim todas as suas cargas e os seus pesos. Eu tomo sobre mim o seu fardo, levo até a cruz e dou para você o quê? Interessante, né? Jesus pega os nossos fardos sobre ele, mas ao nos dar, ele não nos dá fardos, ele nos dá herança. Ele pega o peso e diz: toma as bênçãos. O Evangelho me ensina que ser cristão é tornar a vida do outro mais leve. Concluo. Irmãos, não tem que ser do jeito que o mundo está ensinando a gente. Não tem que ser. Pode ser do jeito de Deus. E do jeito de Deus é melhor. Qual que é o jeito de Deus? O jeito de Deus é viver o Evangelho, tornando a sua vida mais leve. Você tornando a minha mais leve. E assim o Evangelho é cumprido na minha e na sua vida. Não tem que ser do jeito do mundo. O mundo diz: viva solitariamente, porque é mais seguro. Mas o Evangelho chega para nós e diz: não vive sozinho não. Você vai ser magoado? Vai ser decepcionado? Vai. Mas é assim a vida aqui na terra. Para aquele que tem o Evangelho, tem o perdão. Para aquele que tem o Evangelho, tem o amor. Não foi à toa que lemos Gálatas 5, o fruto do Espírito. Portanto, meus irmãos, mudemos esse cenário. Jesus nos ensinou a levar as cargas uns dos outros. Então, toda vez que alguém tiver com um problema, você pode falar: pode lançar sobre mim, estou aqui para te ajudar. Porque há promessa que Deus não vai deixar você desfalecer. Agora, toda vez que você viver para si,
tão cheio, não quer saber dos seus, já bastam os seus. Pois é, a Bíblia está dizendo, não há promessas então, em breve você vai morrer. Porque quem vive para si é parasita, e parasita morre.